Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Vamos nesse momento meditar na palavra de Deus e eu quero trazer uma meditação baseada no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. A partir do versículo 9, há um título aqui da Sociedade Bíblica para esse texto: Os perigos da viagem. O texto trata da viagem do apóstolo São Paulo, quando ele foi de Cesareia de Filipos, sendo preso e conduzido para Roma para ser julgado diante do tribunal do imperador de César. E esta viagem de Paulo, os perigos desta viagem, ilustra muito bem para nós a nossa jornada aqui neste mundo. Nós temos dificuldades. Jesus afirmou que no mundo nós teríamos tribulações, e o apóstolo São Paulo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão danos, sofrerão perseguições. A vida cristã, sem dúvida nenhuma, é uma vida emocionante, porque nós já temos de Deus o perdão, a justificação, a reconciliação, a paz com Deus, mas ela tem várias adversidades até chegarmos ao final da nossa jornada. Então esse texto aqui ilustra algumas verdades preciosas que realmente mostra o nosso caminho, a nossa caminhada aqui neste mundo. Então eu destaquei algumas dessas dificuldades que enfrentamos aqui. Primeiro, no versículo 7, diz que eles enfrentaram ventos contrários, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos sob a proteção de Creta na ilha de Salmora. Então, sem dúvida nenhuma, há ventos contrários, há ventos fortes, que batem muitas vezes contra as nossas vidas e quer nos impedir na nossa jornada, na nossa caminhada rumo a Canaã celestial. Enfrentamos muitas vezes adversidades e ventos contrários, mas no versículo de número 14 diz que havia um tufão de vento. Diz, entretanto, não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Outra tradução diz que aquilo foi um verdadeiro furacão. Furacão é mais forte do que um vento contrário. E muitas vezes, irmãos e irmãs em Cristo Jesus experimentam verdadeiros furacões nesta caminhada. É a perda de um ente querido, é uma luta grande que a pessoa passa, uma adversidade forte na vida. Mas há outros problemas. No versículo de número 18, diz, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Ondas maiores, ondas bravias, batia contra aquele navio. Havia verdadeiros tormentos que enchia o coração de todos aqueles tripulantes de medo, de pavor. E às vezes nesta vida nós enfrentamos. Por isso nós encontramos tantas vezes a expressão: não temas, eu estou com você. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te fortaleço. Não temas, porque eu estou contigo. Porque sem dúvida nenhuma há tormentos muitas vezes. Há dias de pazes, há dias de alegria, de conforto, mas na nossa jornada nesse mundo há dias também de muitos tormentos. O versículo 20 diz que surgiu uma grande tempestade. Versículo 20 diz, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Grande tempestade veio sobre o mar e sobre aquele navio onde estavam aqueles tripulantes. Queridos irmãos, há tempestades na nossa vida. E às vezes as tempestades são tão grandes, como diz o texto, a ponto deles desesperarem da própria vida. Mas não podemos esquecer que Deus está conosco no meio das tempestades desta vida. Como Jesus estava com os discípulos
naquele barco quando surgiu uma grande tempestade e os discípulos disseram para Jesus: Mestre, não importa que pereçamos. E Jesus então mandou o mar se acalmar, o vento, e fez-se grande bonança. Jesus é poderoso para acalmar as tempestades da nossa vida. Mas havia mais lutas nesta jornada aqui. O versículo de número 41 afirma assim: dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Então há também, sem dúvida nenhuma, violência, naufrágio. Naufrágio, aquele navio começou a naufragar naquele mar diante daquilo. E se o Senhor não estiver conosco, realmente nos afogaremos. Mas o Senhor é poderoso para nos conceder a sua graça, a sua vitória. Deus o salvou e toda aquela tribulação foi preservada pelo poder do Senhor nosso Deus. E eles então vieram para a ilha, chamada Ilha de Malta. Mas o versículo de número 2 desse texto diz assim: os bárbaros que moravam naquela ilha de Malta trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Enfrentamos frio, aqui era um frio literal, mas às vezes depois de uma grande luta, de uma grande dificuldade, às vezes vem o esfriamento espiritual. E a palavra de Deus diz que Paulo, pegando alguns gravetos, lançaram ali naquele fogo. Nós não podemos nos aceitar uma vida de esfriamento, nem físico e nem espiritual. Devemos tomar as verdadeiras providências. No esfriamento físico é lançar fogo, é lançar gravetos no fogo, mas no esfriamento espiritual nós precisamos resolver ele de outra maneira, buscando a graça de Deus, a presença de Deus, a misericórdia do Senhor. Outro perigo na viagem aqui está no versículo 3, que diz o seguinte: tendo Paulo juntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Uma víbora, uma serpente. E nós enfrentamos uma serpente espiritual. O diabo é a antiga serpente, o enganador, o sedutor do mundo inteiro. E aquela serpente, então, pegando a mão de Paulo, diz o texto sagrado que os bárbaros pensaram que Paulo ia morrer. Mas olhando, viram que ele não caía e nem a mão inchou. Deus o guardou, porque Deus é poderoso para nos guardar da serpente maligna, do poder de Satanás. Então, pela graça do Senhor, nesta viagem nossa, rumo à glória celestial, apesar de enfrentar ventos contrários, apesar de enfrentar tufão de vento, apesar de haver tormentas, apesar das grandes tempestades, apesar dos naufrágios da vida, apesar do frio, apesar de Satanás, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e Deus nos dará a vitória e nós chegaremos ao porto final seguro, guardados pelo poder do Senhor. Como diz o Salmo 126, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga. Os inimigos teriam nos tragado, nos devorado, mas o Senhor nos sustenta com a sua graça. Como diz o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Nós chegaremos seguros pela graça de Deus na nova Jerusalém celestial, num novo corpo glorificado, para estarmos com o Senhor. Há lutas, há perigos na nossa jornada aqui, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus te fortaleça com a sua graça poderosa. Eu quero orar por você agora e por todos nós, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado
porque nós sabemos que neste mundo enfrentamos lutas, problemas, adversidades, tribulações, mas no Senhor nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos sustenta pela sua graça maravilhosa, o Senhor nos protege, e nesta caminhada, nesta jornada aqui neste mundo, apesar dos revés, dos ventos contrários, das tempestades, dos tufões da vida, dos naufrágios, nós chegaremos do outro lado, firmes pela tua graça, sustentado pelo teu amor. Abençoe aqueles que estão passando por lutas, por dificuldade, aqueles que enfrentam o luto, a tristeza da perda de um ente querido, aqueles que estão enfermos, quem sabe sofrendo dores, tormentos, aqueles que enfrentam problemas, dificuldades familiares em qualquer área da vida. Meu Senhor, fortalece os teus servos com a tua graça, dê-lhes, ó Deus, a tua ajuda, repreenda toda a fúria de Satanás, que a antiga serpente, que é o diabo, não tenha poder de tragar as nossas vidas, que o Senhor possa neutralizar todo o poder de Satanás, todo o poder das trevas, pelo poder do sangue de Jesus que nos guarda e que nos protege. Repreenda toda obra maligna, toda artimanha de Satanás na vida daqueles que estão sendo atormentados, meu Deus. Guarda-os, ó Deus, pelo teu poder. Dê-nos, ó Deus, uma semana de bênção, uma semana de paz, na tua presença maravilhosa, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Amém.